Muito boa tarde, povo de Deus, povo da fé. Estamos aqui mais um dia para a honra e glória desse Deus poderoso e maravilhoso. E através desse canal, pela Bíblia Sagrada, nós traremos a palavra de Deus, palavra essa que tem fortalecido o fraco, tem levantado o caído e iluminado aquele que se encontra em trevas. E tudo que nós fazemos é pela fé. A fé de ouvir e obedecer toda a instrução e mandamento que o Senhor nos orienta. Como que está o povo da fé, o povo de Deus? Como que está o povo que ama o Senhor Jesus Cristo, né? Estamos aqui pela fé, nessa segunda-feira, né? Nessa live do meio-dia, onde Deus ele tem abençoado, ele tem nos fortalecido espiritualmente. Eu creio que hoje também não será diferente para a sua vida. Desde já, então, eu quero pedir, né, para todos ainda que não é inscrito nesse canal aqui pelo YouTube, né? Você que ainda não é inscrito no nosso canal, Pastor Jefferson Araújo, eu peço para você, se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho, né, na opção todas, para que você venha ser notificado de todas as transmissões ao vivo que nós fizemos aqui por esse canal. E lembrando todos vocês que nós temos aqui live diárias, de segunda a sexta-feira, nos horários de meio-dia, 15 horas da tarde e às 22 horas da noite. Tudo isso com o propósito de levar Deus para o seu coração, de levar Deus para a sua casa, para a sua saúde, para o seu trabalho, para a sua vida sentimental e assim Deus abençoar todas as áreas da sua vida. Amém, gente? E eu creio que Deus ele vai te abençoar. Também eu quero pedir a vocês para me ajudar a compartilhar essa live. Estou aqui, né? E vou compartilhar essa live, né, para todas as pessoas que são os meus amigos. Nas plataformas, você que pode compartilhar nos grupos, né? No grupo da família, no grupo do WhatsApp, compartilha. Porque da mesma forma que Deus ele vai te fortalecer, vai te abençoar, queira também abençoar outras pessoas. Porque você será abençoado e Deus também abençoará toda a sua família. Amém, gente? Então me ajude a compartilhar. Aos poucos as pessoas estão entrando aqui na live, né? Já estou vendo aqui algumas pessoas. Que Deus abençoe todos vocês. Compartilha essa live. E não esqueça também de deixar, né, o seu joinha, que nos ajuda muito com o crescimento, né, e a divulgação desse trabalho. Quanto mais você deixa o seu joinha, né, entra também nos comentários também, comenta ali a paz, seu boa tarde, né, abençoando ali a vida de pessoas, você está nos ajudando a evangelizar e a divulgar o trabalho em nome de Jesus. Então, vamos compartilhar e deixar o nosso joinha aí, vai ser bênção em nome de Jesus. Estou vendo aqui, pastor Douglas está aqui, né, a paz, boa tarde, pastor Doril também está aqui, boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todos. Irmão Jeoval também está aqui, boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todos. A igreja de Cristo, que Deus abençoe a vida do senhor irmão Jeoval, né? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Estou vendo aqui também a irmã Ione, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, a paz, irmã Ione, que Deus abençoe a vida da senhora e toda a sua família também. A dona Ivanéia está aqui, boa tarde, a paz, bênção, mãe, que Deus abençoe também a vida da senhora, em nome de Jesus. A missionária também está aqui, a Irene. Irmã Renata, que Deus abençoe a todos, né? Que estão entrando agora ao vivo nessa programação. E nós acreditamos que Deus ele vai abençoar a sua vida de uma forma poderosa em o nome de Jesus. Amém, gente? E Deus ele vai falar ao nosso coração de uma forma poderosa. Então, me ajude a compartilhar essa live. Me ajuda, né, a divulgar esse trabalho pela fé, né? Vamos divulgar esse trabalho, vamos levar Jesus ao coração das pessoas e assim levar o amor, né, a proteção junto com o livramento que vem desse Deus maravilhoso. Amém, gente? Deixa eu deixar aqui. Eu já quero né, compartilhar com você a mensagem de hoje. Deus, ele vai falar de forma poderosa. Graças a Deus, né? Domingo nós fizemos ali uma reunião toda especial para todos que estão acompanhando nós aqui, né? Nós estamos no início de um trabalho. E nesse início, né, nós estamos fazendo ali o culto.
as nossas reuniões de quarta e domingo aqui na cidade de Janaúba, na garagem, né? Na casa ali de um irmão que cedeu para nós ali o espaço, e nós estamos ali fazendo culto na garagem da casa dele. E Deus, ele tem abençoado todas as pessoas que estão, né, chegando ali para ouvir a palavra, para aceitar o evangelho e para ser conduzido e guiado por esse Deus todo-poderoso. Então aqui na cidade de Janaúba, né, nós estamos fazendo essas reuniões quarta-feira às 7h30 da noite e aos domingos às 8 horas da manhã e às 7 horas da noite. Deus, ele tem abençoado, né? E vai ser algo extraordinário. Nós estamos começando tudo do início, tudo do começo, então tudo é muito simples, mas tudo é feito de todo o nosso coração, crendo, né, que quem vê, quem olha, quem abençoa é Deus. E ele sabe a intenção do nosso coração, que é te abençoar e abençoar também toda a sua família. Desde já, né, você que tem a Bíblia próxima a você, eu já gostaria que você pegasse em mãos, se você quer acompanhar hoje essa mensagem comigo. Se você tem a sua Bíblia próxima a você, você pode abrir a sua Bíblia no livro de Malaquias, no capítulo de número 3, no versículo de número 13 adiante. Se você tem a sua Bíblia, pode pegar ela e abrir no livro de Malaquias, capítulo 3, no versículo 13 em diante. Você que não tem, né, a sua Bíblia próxima a você, você que está no seu serviço, na hora do almoço, você que se encontra aí, né, no trânsito, dentro do carro, você vai acompanhar a gente diretamente da tela, tá bom? Você vai acompanhar essa mensagem diretamente aqui da tela. Pastor, qual é a mensagem de hoje? A mensagem de hoje é essa. O título diz, né? Malaquias capítulo 3, versículo 13 em diante. O título diz: a diferença entre o justo e o perverso. Eu quero que você preste muita atenção nessa mensagem, porque através da Bíblia você vai ver a diferença. A diferença que tem entre o justo, uma pessoa que é justa, e uma pessoa que é perversa. E você vai entender que o justo não é como a gente pensa, e o perverso também não é como a gente imagina. Versículo 13 diz assim, ó: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: o que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos proveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Olha isso, gente. Então você está vendo aqui o próprio Deus, ele nos orientar e ele nos mostrar através da Bíblia Sagrada a diferença entre o justo e o perverso. E a Bíblia diz que Deus, ele fala que as nossas palavras, as palavras de muitas pessoas, têm sido duras. Em outras palavras, tem machucado. Porque tem pessoas que ela lança a palavra e ela não entende que aquela palavra, uma vez lançada, ela vai causar ou a felicidade ou a tristeza. E nessa mensagem a gente está ouvindo o próprio Deus falar que as nossas palavras, ou a palavra de muitas pessoas, têm sido duras demais. E ele confirma dizendo: diz o Senhor. Então quem está falando que as nossas palavras têm sido duras demais é o próprio Deus. E nós, sem saber o que estamos falando, a gente faz essa pergunta: mas vós dizeis: o que temos falado contra ti? Aí nós ficamos perguntando para Deus: mas o que será que eu falei contra Deus que a palavra tem sido dura, que tem entristecido, que tem machucado? Quais são essas palavras? E na geração que nós estamos vivendo hoje, as pessoas infelizmente estão dizendo que não vale mais a pena servir a Deus. Não vale mais a pena buscar a Deus no templo. Em exemplo, tem pessoas que já estão dizendo mais que não precisam mais ir à igreja, que não precisam mais se reunir com as pessoas, que não precisam mais se esforçar de sair da zona de conforto que é a sua própria casa e ir até a casa de Deus para adorá-lo, servi-lo e ouvi-lo. Então muitas pessoas estão dizendo que tudo isso é inútil. Muitas pessoas estão colocando no coração, ou então estão ouvindo outras pessoas dizendo: isso é inútil.
É inútil a igreja, é inútil orar, é inútil ler a Bíblia, é inútil jejuar, é inútil adorar a Deus, é inútil ouvir músicas evangélicas. A pessoa está achando que tudo isso é inútil. E essas palavras estão machucando. Essas palavras, Deus está dizendo que está sendo dura demais de ouvir. E Deus está ouvindo isso de muitas pessoas. É como diz a palavra. As pessoas perguntam, mas o que nós temos falado contra Deus? O que é? Porque é uma pergunta. O que nós temos falado contra Deus? E ele diz, no versículo 14, vós dizeis inútil. É o que diz a Bíblia. Inútil é servir a Deus. Olha o que as pessoas estão falando, estão dizendo para Deus, que é inútil. É inútil servir a Deus. E essas palavras estão machucando. Essas palavras têm sido pesadas demais para Deus ouvir. Ele não está ouvindo de uma pessoa que nunca conheceu a Deus, não. Deus está ouvindo isso de pessoas que experimentaram o poder dele. Pessoas que foram desenganadas e foram curadas através da fé. Pessoas que às vezes estavam desempregadas e já estavam pensando em fazer algo contra a sua própria vida, porque tudo que estava fazendo estava dando errado e Deus foi lá e mudou a sorte daquela pessoa. E as pessoas têm mostrado essa ingratidão para Deus. Qual é a ingratidão? As pessoas que foram abençoadas agora estão dizendo que é inútil servir a Deus. As pessoas que foram alcançadas pela misericórdia de Deus estão dizendo que agora é inútil. Pessoas que ninguém acreditava em você, e por ninguém acreditar você foi buscar Deus, e Deus acreditou em você. Hoje, essas mesmas pessoas que buscavam a Deus ontem, hoje estão dizendo que é inútil servir a Deus. Que é inútil levantar no domingo cedo pela manhã para buscar o Senhor Jesus. Está dizendo que é inútil buscar Deus durante a semana. Porque Deus conhece a nossa vida. Pessoas que serviam a Deus na terça-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, no domingo. Pessoas que iam 2 vezes por semana na igreja, 3 vezes por semana. Pessoas que iam diariamente à igreja. E essas mesmas pessoas que buscavam a Deus, agora estão machucando a Deus com essas palavras. Estão machucando a Deus com essas palavras. Para você entender de outra forma, eu não sei se você já foi ferido por alguém com palavras. Tem mães que já foram feridas por palavra porque o filho machucou a mãe com uma palavra que ofendeu. Pessoas que são casadas foram ofendidas pelo seu cônjuge, né, ou pelo esposo, ou pela esposa, porque uma palavra ofendeu ela. Você que trabalha, né, e você é um empregado, e você tem ali um patrão, e você às vezes já foi machucado pela palavra do patrão, ou pela palavra da pessoa superior que estava ali. Então você vê que a palavra ela machuca. A palavra ela pesa. A palavra ela dói. E as pessoas estão dizendo que é inútil servir a Deus. E além de ser inútil, as pessoas estão dizendo que é inútil servir a Deus e não adiantou de nada guardar os mandamentos e os preceitos que ele ensinou. Então, quando a pessoa servia a Deus, então a igreja era boa, estar ali dentro adorando era bom, aprendeu a jejuar era bom, mas agora os preceitos já não servem mais para nada, porque aquela pessoa está dizendo para Deus que é inútil. É inútil. As pessoas, por se adaptarem na facilidade, porque hoje nós vivemos uma geração de facilidades. Então todo mundo está querendo adaptar as coisas fácil. Então quando alguém fala, olha, você não precisa mais buscar Deus na igreja, você não precisa mais buscar Deus no templo, você não precisa mais orar, jejuar, você não precisa mais fazer isso. Aí a pessoa faz o quê? É verdade, essa pessoa aí é de Deus. Ué, então ela é de Deus porque ela falou que não precisa mais você buscar Deus? A pessoa que está te ensinando, te orientando isso, ela está te afastando de Deus. E você não está percebendo. Mas você só não percebe porque, infelizmente, você já está dizendo no seu próprio coração que é inútil fazer todas essas coisas. Um desviado, ele não desvia do dia para a noite. Um desviado, ele tem um processo para ele se desviar.
E o processo do desviado é se esfriar espiritualmente. É se desviar espiritualmente. Ele se esfria primeiro, ele para de ouvir, e parando de ouvir ele perde o temor. E perdendo o temor as pessoas fazem o que querem, ao ponto de entristecer o próprio Deus, dizendo que é inútil servir a Deus, que é inútil ouvir a palavra, que é inútil praticar, que é inútil fazer a vontade de Deus. Olha o ponto que nós estamos chegando. Olha o ponto que o ser humano está chegando. Mas pastor, a mensagem acaba por aí? Não. Olha o que diz o versículo 15. O versículo 15 diz assim, ó. Ora, pois nós reputávamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Veja isso, gente. Olha para você ver como que a pessoa ela começa a se esfriar espiritualmente. Olha para você ver como que a pessoa ela começa a se afastar da presença de Deus. Olha como que uma pessoa ela para de ouvir e parando de ouvir ela perde o temor. Sabe como que ela faz isso? É o que diz a Bíblia. Porque as pessoas estavam dentro, próximo de Deus, perto de Deus, ouvindo, obedecendo, buscando a Deus. Agora elas estão olhando para fora. As pessoas estão dentro e estão olhando para fora. Mas elas estão olhando para fora para quê, pastor? Porque eles começaram agora a reputar por felizes os soberbos, os desobedientes, os que não servem, os que não agradam a Deus, os que não aceitam a correção. Então aqueles que estão dentro agora estão olhando para fora, para as pessoas que não servem a Deus, e estão dizendo, eles são muito mais felizes que nós que servimos a Deus. Olha o que está acontecendo. O que eu estou dizendo aqui, isso aqui é internamente, é o que está acontecendo dentro da igreja. Então as pessoas estão junto com Deus, próximo a Deus, estão olhando para as pessoas que estão fora e estão dizendo, eles são felizes, os soberbos. E para por aí não, eles começam até mesmo a pensar que os que cometem impiedade, os que fazem errado, eles prosperam. Olha isso. Aí pastor, o que Deus ele fala? Ele vai desconcordar com isso? Não, pelo contrário, ele fala assim, até parece que eles são felizes os soberbos. E aqueles que cometem impiedade, até parece que eles estão prosperando. Aí Deus fala, sim, vocês não estão errados. Mas a Bíblia fala, eles estão tentando ao Senhor e até então estão escapando. Estão escapando. Mas vai chegar uma hora que essa pessoa não vai ter para onde mais fugir. E Deus não precisa correr atrás dessas pessoas que tentam a Deus, que são soberbos e cometem impiedade. Deus não precisa ir correr atrás deles. Não. Porque vai chegar um momento que todos eles vão ter que se apresentar diante de Deus. Então presta atenção. As pessoas pensam que Deus está indo atrás delas procurando o que estão fazendo de errado. Não. Vai chegar um dia que todo mundo vai ter que prestar conta. Não vai ter como a gente correr nem para a direita nem para a esquerda. Porque vai ter só um caminho só. Só um caminho. Eu estava explicando ontem para as pessoas no culto que a gente estava fazendo pela manhã, e eu expliquei para elas. Existe a sabedoria humana. A sabedoria humana vai fazer muita gente feliz. A sabedoria humana vai fazer muita gente prosperar. Mas não vai fazer ela se manter. Não vai fazer ela se manter. E quando eu falo se manter, não é só manter no poder, não. Porque a Bíblia diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua salvação, que é a sua alma? O que adiantou isso? Mas o que Deus ele quer te entregar é a sabedoria que vem de Deus. É a sabedoria que vai fazer você crescer, porque ele tem poder de pegar do monturo necessidade de fazer assentar junto com os príncipes e manter ele lá. E além de manter ele nos lugares altos, porque o próprio Deus exaltou, a pessoa ainda vai receber a salvação. Que é a maior vitória que a gente quer. É a maior vitória. Então se você guardar e viver essa palavra, Deus ele vai abençoar a sua vida. Ele vai te honrar. Você só tem que ouvir e acreditar. Você só tem que ouvir e aceitar. E aceitando, você vai colocar em prática a palavra de Deus. Aí sim, você vai ver Deus mudando a sua sorte.
E você não vai precisar olhar para ninguém do lado de fora, porque você vai viver isso na sua própria vida. Na sua própria vida. Felizes são aqueles que ouvem essa palavra. São esses. Não é possível que a gente vai abandonar tudo pelos bens materiais somente por isso. Não que Deus está falando para você que você não vai ter todas elas, pelo contrário. Ele vai te entregar todas elas. Mas não é possível que você abra mão de tudo. Quando eu falo tudo, é a sua salvação, é a sua alma, para você viver o melhor aqui na terra e no final você perecer eternamente. Não é possível. As pessoas estão machucando Deus. E Deus está dizendo que as palavras têm sido pesadas demais. Quando eu falo pesado, é pesado de ouvir. De ouvir de pessoas que Ele ajudou. Pessoas que Ele fortaleceu. Pessoas que até então estavam próximo a Ele. Porque quando estava junto com Deus e não tinha nada, Deus era tudo. Mas quando a pessoa cresceu um pouco, Deus agora não está valendo mais nada. O que é isso? Deus virou agora só um objeto que você usa ele quando você precisa e quando você não precisa mais você joga ele num canto? Não podemos fazer isso com Deus. Mas isso é o que está acontecendo. O momento em que o ser humano mais se desvia da presença de Deus não é quando ele está passando pelo deserto, ou pela tempestade, ou por momentos difíceis. Pelo contrário. O momento que o ser humano mais se afasta de Deus é quando ele está na bonança. É quando ele está vivendo o melhor da vida dele. É onde ele esquece de tudo. Ele esquece de buscar, ele esquece de agradecer, ele esquece de dobrar os joelhos, ele esquece de buscar a Deus, porque agora é importante, agora não pode mais buscar a Deus. Porque até então, quando ele não tinha nada e tinha pernas, ele ia buscar a Deus somente caminhando. Mas agora ficou importante, comprou um carro, agora não pode mais para a igreja. Porque agora ele colocou mais dificuldade agora, quando tem um carro, e antes, quando ele não tinha nada, ele buscava a Deus. Quer dizer, Deus ele vai te abençoando, e as bênçãos que ele te dá, infelizmente, antes de nos aproximar de Deus, está nos afastando. Entenda isso. Não é que você não vai ter o melhor dessa terra, pelo contrário, Deus ele quer te dar o melhor dessa terra. Mas Deus também quer que você entenda que o melhor de tudo é Deus. O melhor de tudo é Deus. E quando você entender isso, você vai ser muito honrado por ele. Mas continuando, o versículo 16, a palavra de Deus ela diz assim, ó, então, os que temiam ao Senhor falavam, olha isso, a Bíblia diz que os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, isso aqui é os que temiam. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles eram para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-lo-ei como um homem poupa ao seu filho que o serve. Olha isso, gente. Você não está vendo isso aqui do pastor Gerson, não está ouvindo isso de mim, isso está dentro da Bíblia. Isso está dentro da Bíblia, Malaquias capítulo 3, versículo 16 e 17. Está dentro da Bíblia. Então aqueles que temiam a Deus, eles falavam uns para os outros. O Senhor atentava e ele ouvia. Porque a igreja somos nós, quer dizer, quando nós nos reuníamos, quando nós estávamos ali juntos, buscando, adorando, servindo, o que Deus ele fazia? Ele inclinava os ouvidos. Ele estendia a mão. E aquele local era o local que ele escolheu, porque não é que ele escolheu um local de tijolo, não. Uma placa específica de igreja, não. Ele escolheu aquele local porque aquele local tinha pessoas. E a Bíblia diz que onde tiver 2 ou mais pessoas, ele estaria ali no meio presente. Então aquele local virou um local propício, por quê? Porque ali estava o povo de Deus. E nós somos a igreja. Mas quando nós se reunimos, nós nos tornamos um corpo. Corpo esse que o próprio Jesus é o cabeça. É ele que conduz. É ele que faz as coisas se movimentar. É ele que faz todas as coisas. Mas o povo, o que colocou no coração? Que não precisa mais. Não precisa mais.
Para você entender, a live da internet que nós estamos fazendo aqui no YouTube é importante? Sim, muito. Mas você vê a gente ensinando vocês quando chega na sexta-feira. Nós fazemos live aqui de segunda a sexta-feira. Nós fazíamos de segunda a sábado, né? Nós podíamos fazer todo dia por semana. De segunda a segunda, podíamos fazer. Mas por que a gente não está fazendo? Porque quando chega na sexta-feira, a gente ensina as pessoas a buscarem Deus no tempo. Para você buscar uma igreja no bairro da sua casa, na cidade que você mora. Porque eu tenho a certeza que no bairro que você mora tem uma igreja. Na cidade que você mora tem uma igreja. Seja no centro, seja no bairro, seja na rua da sua casa. A gente ensina vocês a buscarem a Deus e reunir dentro do templo. Porque está escrito na Bíblia. Não adianta a gente ensinar você uma coisa e anular a outra. Não adianta isso. Ou você serve a Deus ou você não serve. Ou você obedece ou você não obedece. Não existe terceira via. Não existe terceiro meio. Não. Só existe dois. A Bíblia fala dois fundamentos. Só existe isso. E a Bíblia fala que existia porque os que temiam a Deus, eles falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. E ele diz que havia um memorial escrito diante dele. Para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Está vendo? Os que temem a Deus e lembram do seu nome. Mas as pessoas perderam o temor porque deixaram de ouvir. Deixaram de lembrar e perderam o temor. Pastor, mas como que o ser humano perde o temor? É o ponto que o ser humano ele fala que não vale a pena mais servir a Deus. Isso é o ponto final de tudo. É a pessoa rejeitar a graça. É a pessoa virar as costas para Deus. É o ponto que a pessoa chega e fala que não vale mais a pena servir a Deus. Não vale. E além de a pessoa falar que não vale mais a pena servir a Deus, ela fala que não vale a pena mais ouvir e não vale mais a pena praticar aquilo que ele nos orienta. Olha o ponto que o ser humano chegou. Olha isso, gente. E isso tudo está acontecendo na nossa geração. Na nossa geração. Eu não vou falar de gerações passadas antes de mim, porque eu não sei, porque não fui eu que orientei as pessoas. Mas eu estou dizendo de agora. Se isso não mudar agora, se a plantação, a semente não mudar agora, a colheita vai ser horrível. E quando eu falo horrível, vai ser horrível para você, vai ser horrível para os seus netos e vai ser horrível para os seus filhos. Vai ser horrível. A Bíblia diz que Deus ele se arrepende do mal que ele ia fazer. Se nós se arrepender de todo o nosso coração. Ah, pastor, mas Deus ele pode fazer isso, ele faz o que ele quiser, ele é Deus. É o ser humano que fica tentando tentar falar com Deus, Deus faz assim, não. O ser humano que está tentando dar palpite para Deus, ele faz o que ele quiser. Ele é Deus, gente. Sabe o que nós somos? Nada perto dele. Nada. Nós somos nada. Hoje a gente está respirando. Ele tira o fôlego da vida, acabou o ser humano. Acabou você. Acabou seus sonhos. Acabou todos os seus planos, todos os seus projetos. Acabou tudo. Ah, ele não pode fazer isso, não. Não pode? Aonde está escrito que ele não pode? Mas na Bíblia está escrito que ele pode todas as coisas. Tudo ele pode fazer. Então nós temos que abrir o nosso coração e aceitar esse evangelho que está sendo pregado. Não é o evangelho do Jefferson, não é o evangelho do pastor Douglas, do pastor Donilton, não é o evangelho do ministério da gente que Deus nos deu, ou o ministério outro, não. É o evangelho de Cristo, gente. Deus colocou no nosso coração uma coisa, vai e prega o que está escrito na Bíblia. É o que nós estamos fazendo. Muitas pessoas não vão gostar? Não. Mas nós não estamos aqui para fazer a vontade de pessoas. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Gostou? Amém. Não gostou? Glória a Deus. Porque o nosso maior propósito não é agradar pessoas. O nosso maior projeto é agradar a Deus. Porque agradando a Deus a gente vai conseguir ganhar almas. E ganhando almas a gente vai fazer o bem para o mundo. Nós vamos fazer o bem para pessoas. Porque nós vamos fazer pessoas de fato acreditarem em Deus. E acreditando, elas irão usar a fé. Usando a fé, elas irão ouvir. E ouvindo, irão obedecer. E tudo será diferente. Tudo será diferente. Nós queremos apresentar para você a fé do ouvir e obedecer a palavra. Não é só a fé de você orar. Olha, Deus, eu quero que você faça isso aqui. Não é isso aí, não.
É a fé de ouvir e praticar. Assim, você não vai precisar nem de pedir, porque ele já conhece tudo o que você precisa. Ele só vai acrescentar na sua vida. E para terminar essa mensagem, eu quero colocar aqui o versículo 18. A gente vai terminar já, porque esse horário de meio-dia, né? A gente quer pegar aí o povo do almoço. Mas diz assim, versículo 18. Então vereis outra vez a diferença. Olha Deus falando. Então vereis outra vez a diferença. Já aconteceu uma vez. E ele está dizendo que vai acontecer de novo. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, o que significa a palavra justo e perverso, pastor? Na Bíblia Sagrada, o significado de justo é aquele que serve a Deus. E o significado perverso é aquele que não serve. Pronto. Ah, mas eu não gostei. Não podemos fazer nada. O significado de justo e perverso na Bíblia é isso aí, ó. E a Bíblia fala que outra vez a gente vai ver a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Está na hora de você escolher o lado que você quer. E como um simples servo, se eu pudesse dar alguma opinião para você, eu daria essa opinião. Escolha o lado de Deus. Aprenda a dar ouvido. Aprenda a servir. Aprenda a usar a fé que chama a atenção de Deus. Reconheça o seu lugar como ser humano e reconheça as suas falhas, os seus erros e os seus pecados. Coloca Deus no lugar dele como Senhor e Salvador da sua alma. Como aquele que você precisa dele todos os dias, através da misericórdia, através do perdão e através do livramento. Quando nós reconhecemos o nosso lugar e colocamos Deus no lugar dele, que é o Todo-Poderoso, Deus da nossa vida, o Deus Criador, você começa a entender, eu sou servo e Deus é o meu Senhor. Não é mais nem menos, eu sou servo, eu reconheço o meu lugar e Deus é o meu Senhor e meu Salvador. Aquele que é poderoso para salvar a sua alma, ele é poderoso para acrescentar tudo na sua vida. Tudo. A questão é, você tem fé para ouvir e acreditar? E a fé que você tem para ouvir e acreditar é a fé suficiente para colocar em prática tudo aquilo que você ouviu Deus te orientar nessa tarde? Só depende de você. Só de você e de mais ninguém. Então, Deus está dizendo, outra vez vocês verão a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. A gente pensa que o perverso é aquele que está fazendo um monte de coisa errada, né? Não, é a pessoa que está roubando, que está matando, que está falando mal. Sim, eles também são, porque infelizmente eles estão no caminho de não servir a Deus. Mas a pessoa que fala assim, ó, eu não faço mal para nenhuma formiga e não serve a Deus, é perverso. É perverso. Você não pode gostar de ouvir isso, mas é perverso. Ah não, mas eu sou uma pessoa boa, não serve a Deus? É perverso. Ah não, mas aí não pode, eu tenho que ter meu livramento. É por isso mesmo, você escolheu, por isso que é perverso. Escolheu não servir a Deus. Escolheu não acreditar, pronto. Ah não, mas eu me senti ofendido. Mas peraí, você não acredita em Deus, está ofendido com isso aqui? A pessoa que não acredita em Deus não acredita na Bíblia. Não precisa você ficar ofendido. Então o que Deus está falando é isso. Novamente, vocês verão a diferença entre dois lados. O que serve a Deus e o outro lado que não serve. E você vai ver se vale a pena servir a Deus ou não. Amém, gente? Então esta é a palavra de Deus semeada para o seu coração nessa tarde de segunda-feira. Eu creio que Deus vai te honrar. Eu creio que Deus vai mudar a sua sorte. Só depende de você escolher o lado do justo. O lado justo é aquele que serve a Deus. Perverso é aquele que escolheu não acreditar e não servir a Deus. Tá bom, gente? Glória a Deus. E nós ficaremos por aqui, né? Faremos a nossa oração para finalizar esse propósito. Eu quero também, não sei como estão os comentários, eu vou estar lendo também, mas eu quero que você já prepare já, que nós estaremos fazendo a oração da fé. E eu creio que Deus ele vai abençoar de forma poderosa. Eu gostaria que você que ouviu essa mensagem, né,
de todo o seu coração e aceito ela, qual é a escolha que você vai fazer, gente? Através do versículo 18 que eu acabei de colocar na tela para você. Eu vou pedir aqui para colocar o versículo 18 na tela para você de novo. Em cima desse versículo aí, pode colocar na tela. Em cima desse versículo vai ser colocado na tela aí agora. Qual é o lado que você vai escolher? Ser uma pessoa justa que serve a Deus? Ou uma pessoa perversa porque escolheu não servir? Você vai colocar no comentário agora o que você vai escolher para a sua vida hoje. Se você vai ser uma pessoa justa porque você vai servir a Deus, ou você vai permanecer uma pessoa perversa porque não quer servir a Ele. Coloca nos comentários se você vai ser justo porque você vai escolher servir a Deus, ou você vai continuar sendo uma pessoa perversa porque você vai continuar na desobediência porque você não quer servir. Lembrando que é você que escolhe. Pastor, Deus está me obrigando a ser justo? Não. Pastor, então Deus quer que eu permaneça perverso? Também não. Não adianta você colocar a culpa ou em Deus, ou no diabo, ou no vizinho, não. Agora é uma escolha sua. É você que vai escolher se você quer ser justo porque serve, ou você quer permanecer perverso porque escolheu não servir. Amém, gente? Coloca nos comentários, porque eu quero ler, né, os comentários de todos vocês, e Deus, Ele vai honrar vocês em nome de Deus. A gente vai fazer a oração final, e você vai ter aí um resto de dia, né, muito abençoado com a presença de Deus, em nome de Jesus Cristo. Deixa eu ver aqui. Estou vendo aqui os comentários aqui, né? Irmã Marlene também entrou aqui na live, irmã Regiane, irmão Romário. Deixa eu ver quem mais. Kathleen. A irmã Kathleen também entrou aqui na live. Kemily. Estou vendo aqui mais quem. Os comentários de vocês aqui, ó. O povo está colocando aqui no comentário, amém, glória a Deus. Eu escolho ser justo. Eu agradeço a Deus todos os dias pela minha vida e pela minha saúde. Eu escolho servir a Deus e ser justo. Irmã Ione colocou aqui. Irmã Rafaela, escolho ser justo. Irmã Renata, irmão Geoval. Que bênção. Todo mundo colocando nos comentários que escolheu ser justo. Então faça dessa escolha que você fez, dessa decisão que você fez, não somente palavras, mas que possa ser uma decisão que você vai fazer. Uma escolha que você vai fazer nesse dia de hoje. Escolha Deus e você vai ver que a sua vida vai ser uma bênção, porque a escolha que você fez é a escolha certa. E escuta, gente, você que está fazendo essa escolha hoje, escolher Deus, de ser justo, Deus está dizendo para você, está garantindo para você que Ele vai fazer a diferença. E vai haver diferença, para que as pessoas possam ver de uma vez por todas, se vale a pena ser justo, ou se vale a pena ser uma pessoa, né, injusta, né? Uma pessoa que não serve, uma pessoa que não obedece, uma pessoa que não crê. Deus, Ele vai mostrar a diferença. Pastor, Deus é obrigado a mostrar? Não. Mas Ele vai mostrar dessa vez para que todos possam ver de uma vez por todas quem está dentro e também quem está fora. Porque Ele mostrou. Tem muitos que estão dentro que estão olhando para fora. E Deus vai mostrar para quem está dentro que vale a pena servir a Deus e ser fiel. E quem está do lado de fora vai também entender. A melhor parte, eles escolheram, que foi estar aos pés de Jesus, ouvindo e colocando em prática tudo aquilo que Ele nos orienta. Tá bom? Então, nós iremos fazer a oração final. E eu creio que Deus Ele vai abençoar a sua vida em o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, você que creu, né, você colocou aqui amém, servir a Deus, servir o Senhor Jesus. Que Deus abençoe de forma poderosa, né? Que Deus abençoe toda a minha família. Olha que bênção aí. Que Deus abençoe todos vocês. E nesse momento eu quero orar com você. Eu quero orar com a sua família. Eu quero orar pela sua família. Eu quero orar pela sua saúde. Eu quero orar pela sua vida espiritual, pela sua vida financeira. Eu quero que Deus, Ele abençoe você nessa tarde em nome de Jesus. Então, aonde você estiver, se você puder, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. É momento de falar com Deus. Feche os olhos. Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu oro por cada pessoa, meu Deus, que esteve conosco hoje, através dessa live. Meu Deus, eu oro, meu Deus, para que o Senhor, através do Teu poder, envie, meu Deus, o Espírito Santo do Senhor sobre cada vida, cada pessoa. E que o Senhor, meu Deus, venha trazer a paz, o fortalecimento espiritual. Meu Deus, aqui tem pessoas que têm sonhos, projetos. Pessoas, meu Deus, que colocaram tudo o que tem nas tuas mãos.
porque acredita que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem poder de abrir portas que estão fechadas. Meu Deus, nós buscamos o Senhor a resposta, porque o Senhor para nós vai além do médico, além do juiz, do advogado. O Senhor, meu Pai, é o Deus que prospera. E eu te peço, meu Deus, honra a fé do teu povo, porque nós escolhemos hoje ser justo, porque nós queremos colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina. Meu Deus, abençoa o teu povo. Eu te peço, se existe alguém doente, meu Deus, que o Senhor possa estender as tuas mãos e trazer a cura da enfermidade, do caroço, do nódulo. Que o Senhor, meu Deus, possa remover, meu Deus, a infecção. Que o Senhor, meu Deus, venha glorificar o teu nome através da cura dessa pessoa. Eu também te peço, Pai, envia o teu poder sobre a casa do teu povo, sobre a família, sobre os filhos, os netos, o casamento, a vida sentimental. Meu Deus, abençoa trazendo alegria, união, felicidade, meu Deus, sobre a casa do teu povo. Eu abençoo também a vida financeira deles. O Senhor, meu Pai, é o Deus que nos dá sabedoria. E o Senhor, meu Deus, é o Deus que faz que os sonhos possam se tornar realidade. E eu peço, meu Deus, prospera o teu povo, ao ponto que eles possam ter e comer e morar no melhor dessa terra. E eu te peço, meu Deus, salva a vida, a alma de todos que se encontram em o nome de Jesus. Pois eu entrego todos eles nas tuas mãos e agradeço desde já pela resposta, pelo milagre e pela bênção em nome de Jesus Cristo. E aquele que crê, diga amém, diga glória a Deus. Amém, gente? Esta é a fé. Se você crê, coloca nos comentários, glória a Deus. Coloca nos comentários, amém, que é a mesma coisa de você dizer, eu recebo. E eu creio que Deus, Ele está te abençoando nesse dia de hoje. Tá bom, gente? Então, já quero agradecer, né, a todos vocês pela participação, de estarem aqui conosco, assistindo, né, essa mensagem, recebendo em primeira mão a palavra de Deus e depois da mensagem, a oração da fé, que é o que nós ouvimos e através da fé pedimos força para praticar aquilo que o próprio Deus Ele nos ensinou. Vive essa fé, gente. Deus, Ele tem coisas extraordinárias. Ele tem coisas maravilhosas para te entregar. Só depende de você. Só depende de você. Então, antes de eu finalizar essa live aqui, eu quero pedir, né? Não esqueça, gente, de deixar o seu joinha. Se você ainda não compartilhou, compartilha essa live. Se você ainda não é inscrito no nosso canal aqui no YouTube, Pastor Jefferson Araújo, se inscreva nesse canal, porque Deus, Ele vai usar esse canal para trazer fortalecimento e muita bênção para a sua vida. Tá bom, gente? Amém? Olha o povo aí, amém, amém. Glória a Deus, amém. Irmã Regiane, irmão Renato, Jeová, Renata, Ione, Rafaela, que Deus abençoe todos vocês que estão aqui. Gente, eu só estou lendo os nomes que estão aqui, é porque quando você comenta, aí aparece para mim aqui o seu nome e também o seu comentário. É por isso que eu estou lendo aqui o nome de algumas pessoas, porque aparece para mim aqui na hora. Lembrando que a live é ao vivo, tá bom, gente? É na hora. Os comentários aparecem ali, ó, para você ver o comentário da irmã Regiane Souza. Colocou ali no final, ali, ó. Glória a Deus. Então isso aqui significa que a gente está ao vivo para vocês, tá bom? Não é um vídeo gravado. Isso aqui é ao vivo para vocês. Que Deus, né? Ele abençoe todos vocês. Nós vamos ficando por aqui. Quero lembrar, né, que às 15 horas nós retornaremos aqui com o pastor Douglas, trazendo aqui uma mensagem e também uma oração para a sua vida. E às 22 horas o pastor Donildo, né, ele volta aqui também com uma palavra de Deus e uma oração, e a oração com um copo com água, né, às 22 horas. Tudo ao vivo, tudo feito na hora, sendo usado por Deus para abençoar a sua vida. Então, que Deus, né, abençoe todos vocês. Nós vamos ficando por aqui também, desde já, né, pastor, eu quero ajudar vocês aí, né, você que é dizimista, ofertante, você que ama, né, ajudar a obra, vai estar aqui, né, na tela mesmo, o nosso número de Pix também, que é o meu WhatsApp também, se você quiser ajudar com o seu dízimo, com a sua oferta, uma oferta que você sentir no seu coração, você pode entrar aqui em contato conosco, ou então também usar a chave Pix que está aí na tela para você. Que Deus abençoe. Pastor, eu posso ajudar com qualquer oferta? Qualquer oferta que você sentir no seu coração será aí de uma ajuda muito importante para nós, né? Para continuar esse trabalho aqui na internet e também, né, nos ajudar aí com outras coisas que vai agregar tudo para o reino dos céus no propósito de ganhar almas. Deus abençoe todos vocês, fiquem na paz e nunca se esqueçam, Jesus te ama. Deus abençoe, fiquem todos com Deus.